Muito bem, meus amigos moderadores, estamos aqui de volta para comentar. Eu acho que vai ser o informativo mais rápido que eu já vi na vida. É o informativo 1112 do STF, né? Semana passada a gente teve feriado na quinta-feira, então dia de Nossa Senhora, e por conta disso o informativo acabou ficando menor, né? Porque teve uma sessão a menos no STF. Então, por isso, esse informativo de hoje vai ser bem curtinho, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas. Eu colecionei durante a minha vida algumas aprovações em concurso, tá? Por isso que o foco aqui nesse áudio é o estudo para concurso público nesse canal, tá? Então, vamos seguir. Aproveitando, né? Se você tá gostando do canal, tá fazendo sentido, compartilha com os amigos, ajuda eles a estudarem. Pô, eu tô com dificuldade para estudar informativo e tal. Ó, tem um canalzinho assim e tal, que tá crescendo e tal, né? Aliás, queria agradecer a todo mundo que tá ajudando, não só na divulgação, mas também na inscrição, né? Poxa, são 825. Cada dia que eu vou olhar tem um inscrito novo, né? Acho isso muito legal. É uma coisa que eu não esperava, sinceramente, tá? Então agradeço a todo mundo que se inscreve. Comentar, compartilhar, se inscrever no canal, dar like, dar joinha, tá? Eu não gosto de ficar fazendo isso, ficar mendigando, mas é importante porque o YouTube entende que o conteúdo tem relevância, né? E aí ele vai sugerindo para outras pessoas. Então a nossa intenção aqui é compartilhar conhecimento, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. Certo, então vamos começar. Informativo 1112. Pega sua aguinha, pega seu café. Espero que não passe de 10 minutos. Então vamos lá. O primeiro julgado é inconstitucional por limitar o poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Lei estadual que obriga a inclusão na lei orçamentária anual das escolhas manifestadas pela população em consulta direta, no que diz respeito à destinação de parcela voltada a investimentos de interesse regional e municipal. Então, assim, é aquela história do orçamento participativo, né? Acontecem algumas audiências públicas, essas audiências públicas terminam com algumas conclusões, e no final, após uma consulta direta à população, tal, pode ser de qualquer forma, né? O julgado não faz diferença, pode ser até um plebiscito, vamos supor. Plebiscito eu acho que não, mas já vou explicar por quê, né? Foi feita uma consulta ali por iniciativa pública, e iniciativa pública não, é consulta pública, né? E aí houve a determinação de que alguns gastos específicos deveriam ser incluídos no orçamento, tá? Uma lei estadual, no caso, uma lei do Rio Grande do Sul, que determina isso. Então ele dá essa força vinculante para as consultas públicas, tá? E aí o STF entendeu que isso viola o poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo, né? Do caso do governador. Ainda que seja decorrente de uma consulta popular, né? Uma consulta pública, isso não pode vincular a proposta orçamentária do chefe do Poder Executivo. Tá? Por quê? Porque está no artigo 61, tá? Aqui, ó, são de iniciativa privativa do presidente da República, e no âmbito estadual você vai ler governador, pelo princípio da simetria, as leis que disponham sobre organização administrativa judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração e territórios. Tá? O que você poderia argumentar no sentido contrário, já que nós estamos um pouco mais de tempo, acho que dá para fazer uma digressão um pouquinho maior, né? O que dava para fazer no sentido contrário, você dizer que a manifestação a manifestação popular, ela tem um caráter democrático e de manifestação do poder constituinte originário,
né? Se fosse, por exemplo, na forma de plebiscito, isso seria inquestionável, né? Porque o STF já se manifestou várias vezes que o plebiscito é a manifestação do poder constituinte originário, né? Então, assim, o poder constituinte originário, ele constitui, como o próprio nome já diz, né? A Assembleia Constituinte, ela é de onde emana o poder, todo o poder emana do povo, tá? E aí ele não estaria submetido a regras formais, tá? Mas não foi isso que o STF entendeu. Ele entendeu o seguinte: olha, tem as regras de iniciativa, e essas regras de iniciativa devem ser obedecidas porque não pode ter um condicionamento. Então, por exemplo, lá na consulta pública ficou definido que o Poder Executivo tem que fazer uma rodovia que ligue a capital até uma determinada praia turística, tá? E, poxa, mas a gente precisa, o governador pensando, né? Pô, mas a gente precisa de mais presídio, né? A gente precisa de, sei lá, de hospitais, de creches, né? A gente não precisa de rodovia, né? Então, vou limitar meu orçamento, vou ter um problema aqui com, talvez com o Tribunal de Contas, porque não estou investindo o suficiente em educação, porque tem que construir uma rodovia, porque foi definido isso lá na consulta pública, tá? Então é isso que o STF não quis, tá? O STF falou, não, o poder de iniciativa e ele não pode ser limitado, tá? Embora, como eu falei, isso seria questionável, né? Bom, próximo. Voltando um pouquinho antes de passar para o próximo. O orçamento participativo, então, a gente conclui que ele tem que ser facultativo e não obrigatório. Então, saiu na consulta popular que precisa construir uma rodovia, então, assim, o governador tem que levar isso em conta, né? Poxa, tem um anseio popular aqui dizendo que precisa fazer uma rodovia, mas ele não está vinculado, tá? Então, ou seja, é um instrumento político e não jurídico, tá? Não tem uma força vinculante jurídica, mas tem uma força política grande, né? Seria conveniente, em termos eleitorais, atender aos anseios da população que quer aquele determinada obra pública, determinado equipamento público, hospital, creche, escola, presídio, tá? Seja lá o que for. Então vamos para o próximo. É inconstitucional por invadir a competência da União, privativa para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para definir forma e modo da exploração desses serviços, legislação municipal que estabelece a obrigatoriedade de condicionantes para instalação e funcionamento de antenas, postes, torres, containers e demais equipamentos relacionados a estações transmissoras de radiocomunicação, ETR. Então é o seguinte, esse tema até já está meio batido, né? São municípios querendo instituir poder de polícia sobre o funcionamento de antenas. E nesse caso aqui teve até uma roupagem de direito ambiental, tá? Então veio lá algumas determinações, tem que observar determinada distância, tem que determinar observado recuo, tem que fazer não sei o que, e tem que recolher uma taxa de instalação de antena. Sempre a questão é a taxa de instalação de antena, que vem junto no meio dessa legislação municipal, né? E aí o STF sempre vem, pelo menos em telecomunicações é mais tranquilo você dizer isso, né? Nas outras, né? Tem que avaliar mais caso a caso. No caso de telecomunicações é tranquilo, é artigo 21, inciso 11. Até já decorei quase. Né? O 21, inciso 11. É a competência privativa da União legislar sobre telecomunicações. Tá? Então o STF sempre julga inconstitucional essa legislação municipal que tenta inserir um poder de polícia sobre a instalação de antenas. Tá? E não foi diferente dessa vez. É constitucional lei estadual que institui o fundo atípico com a finalidade de promover o equilíbrio fiscal da respectiva unidade federada, desde que suas receitas possuam destinação genérica, podendo atender a quaisquer demandas. Então esse caso aqui foi o seguinte, uma lei estadual, como o estado estava meio
complicado com relação às suas finanças, tinha um rombo orçamentário. Ele decidiu revogar algumas. Não, revogar não seria a palavra certa, mas ele decidiu atenuar alguns benefícios fiscais, tá, com relação ao ICMS. Feita essa atenuação, né, ele determinou a destinação dessa receita para um fundo, e esse fundo ia cobrir o rombo que existia no orçamento. Tá? Então, as empresas que acabaram perdendo uma parcela desse benefício, questionaram e foram até o Supremo para discutir isso. E o STF decidiu o seguinte: olha, não tem nenhum problema com relação à competência, porque nós estamos falando de um Estado e de um benefício decorrente do ICMS. Então, se o Estado pode aumentar uma lei, determinar uma lei que aumente uma alíquota de ICMS, ele também pode revogar um benefício fiscal. Tá? E com relação à destinação, né, como se trata de uma natureza tributária, ele pode ser destinado para um fundo, e esse fundo não tem vinculação, tá? Porque o ICMS é um tributo não vinculado. Então esse fundo tem que ser também não vinculado. Tá? Então, ou seja, a utilização desse fundo não pode ser específico para, por exemplo, vamos implementar um fundo destinado à saúde para a construção do hospital do bairro tal. Né? Isso é uma vinculação de receita, isso não pode acontecer. Tá? Então é isso que o STF entendeu. Tá? Precisa ter não vinculação, tá? E o Estado pode fazer isso porque ele é competente para instituir o ICMS. Certo? E com isso nós terminamos. Eu falei 12 minutos. Certo? Muito obrigado, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos. E um bom descanso e força nos estudos. Grande abraço.